Olá, mais uma vez nós estamos entrando na tua casa, com a tua permissão, com o programa Palavra de Fé. E realmente é muita alegria, pois nós já estamos indo agora em dezembro para 3 anos. 3 anos junto com você, 3 anos tentando te auxiliar, te apoiar, trazendo uma palavra de fé, de esperança, de amor, uma palavra de paz, para que você possa também poder ter uma vida melhor, uma vida com muito mais qualidade de vida e principalmente para que você venha a conhecer e ter um encontro pessoal com Jesus Cristo de Nazaré. Eu quero, como sempre, fazer uma reflexão na palavra do Senhor, que está na Bíblia Sagrada, no livro de Romanos, capítulo 11, versículo 36. Diz assim a palavra de Deus: porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Hoje eu quero falar algo muito interessante sobre qual é o propósito que Deus tem para a tua vida. É interessante porque a gente sabe que tudo que nos cerca há um propósito. Por exemplo, você tem uma televisão, tem um propósito para entretenimento. Você tem um liquidificador, você tem uma batedeira, quem sabe para fazer bolo, para fazer algum tipo de torta ou fazer sorvete. Você tem uma tesoura para cortar, você tem uma cola para colar, você tem um prato para comer, você tem um monte de instrumentos dentro da tua casa e todos os instrumentos, todos os equipamentos têm uma finalidade. Ou seja, ele foi criado por alguém com uma finalidade. Talvez você se pergunte, mas o que isso tem a ver comigo? Tudo. Tudo, porque nós fomos criados por Deus também com uma finalidade. Mas qual é a finalidade que nós temos? A nossa finalidade é muito simples, é muito interessante. A nossa finalidade, o que Deus nos fez, é para honra e glória dele. Mas pastor, me explica melhor essa situação de honra e glória de Deus. Te explico. E é bem fácil, você vai compreender. Quando Deus fez o homem, a sua imagem e semelhança, Deus soprou sobre um boneco feito de barro, né? Ele soprou o seu próprio espírito e o homem se tornou alma vivente. Então, na verdade, Deus é a imagem e semelhança, o homem é a imagem e semelhança de Deus. Então, Deus é espírito, a sua essência é espírito, e nós também somos espíritos. Mas como vivemos nessa terra, nós fomos assim preenchidos, né, pela carne, por nervos, por ossos, e automaticamente o nosso espírito, que é o nosso ser interior, a nossa alma vivente, ela agora habita nessa terra, mas a nossa essência, assim como a essência de Deus, também é espírito. A palavra de Deus diz que Deus vinha todas as virações do dia, ou seja, por volta das 18 horas, mais ou menos, vinha conversar, se relacionar com o homem. E havia uma harmonia, havia paz no Jardim do Éden, que é um local onde Deus tinha construído um lugar de habitação para o homem, um lugar de muito prazer, muita alegria. Então nós vemos aqui algumas coisas interessantes. Primeiro, foi Deus que fez o homem. Por quê e para quê? Para glorificar o seu nome. Mas como? Como é que Deus é glorificado no homem? Simples, através do relacionamento com Ele. Ou seja, quando o homem consegue se relacionar com Deus, consegue ouvir a voz de Deus, consegue falar com Ele, e tudo que ele faz é para a honra e para a glória dele, automaticamente o homem está glorificando ao seu Criador, ao seu Pai Celestial. Vamos tentar entender de outra forma. Você talvez que me ouça, você seja pai ou mãe, e você, é claro que quer o teu bem para o teu filho, você quer o melhor para o teu filho. Automaticamente, toda vez que teu filho faz alguma arte, você fica triste. Toda vez que teu filho mente, você fica aborrecido. Toda vez que teu filho faz algo que te desagrada, isso te entristece. Mas quando o teu filho faz algo positivo, algo que te deixa feliz, isso na verdade te honra, ou seja, também te glorifica. Então o filho glorifica o pai ou a mãe quando ele se comporta bem,
quando ele se comporta de acordo com o que o pai lhe ensinou, com que o pai tem a expectativa em relação ao seu filho. A mesma coisa acontece com Deus. É muito interessante que nós temos muitas perguntas e talvez poucas respostas no mundo, mas a palavra de Deus tem as respostas que nós precisamos e principalmente as principais respostas. Da onde eu vim? Para onde eu vou? Quem é que vai me acompanhar nessa jornada, nessa caminhada? E uma outra resposta que é dentro dessa pergunta que nós fizemos: qual é o propósito da minha vida? Para que eu sirvo, na verdade? Então, nós temos aqui uma linha geral, um objetivo geral, uma finalidade geral. Eu existo para a glória de Deus. Algo interessante aqui é a respeito do Salmo 118, versículo 8, que diz assim: melhor é buscar o refúgio no Senhor do que confiar no homem. Todas as pessoas que buscam a sua realização ou buscam cumprir metas, objetivos, finalidades somente humanas, ou seja, confiado no homem, no sistema humano, ele acaba vendo que chega lá no final, ele vê que tudo é vaidade, tudo é ilusão, ou seja, é como o próprio Salomão em Eclesiastes diz: é como correr atrás do vento e você não consegue alcançá-lo e nem pegá-lo na tua mão. E você vê que tudo na verdade é vaidade. Salomão, ele podia falar isso com muita propriedade, né? Ele foi o homem mais rico do mundo, ou seja, dinheiro nunca foi problema para ele. Salomão tinha 700 mulheres e 300 concubinas, ou seja, tinha 1000 mulheres. Problemas na área sexual também não tinha problema. Salomão, ele tinha algo muito interessante. Ele disse que tudo que os seus olhos viram ou que sua mente cogitava em fazer, ele fez. Então ele era uma pessoa realizada. Automaticamente o problema de reconhecimento não era problema também. Salomão, ele construiu muitas coisas, fez palácios, fez o templo de Salomão. Salomão fez casas, né, para ele, palácios. Ou seja, ele tinha de tudo que ele queria, ele tinha. Os seus hobbies, cavalos, ele tinha. Então ele falou com muita propriedade, porque tudo que ele queria, tudo que ele desejava, ele tinha. Mas chegou no final da vida, e ele era o homem mais sábio que já existiu depois de Jesus Cristo. Ele disse que tudo é vaidade, tudo é ilusão, ou seja, é um ledo engano. A gente acaba se enganando, a gente acaba correndo atrás da máquina e vê que no final da vida só as coisas materiais, não, na verdade, elas não nos dão essa paz que a gente tanto precisa. Ela não completa aquele vazio interior e não traz as respostas devidas. Então, o centro da Bíblia é esse, Salmo 118, versículo 8, ou seja, é melhor nós buscarmos refúgio em Deus, no Senhor, do que confiar no homem. Salmo 91 diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Ou seja, há um lugar onde nenhum mal pode me alcançar, há um lugar de descanso, há um lugar de paz, há um lugar de conforto, há um lugar de tranquilidade, onde eu não me deixo ser influenciado por ninguém. Eu consigo pensar influenciado por Deus, mas não pelo mundo, não pelos meus desejos carnais, não pelas pessoas, mas por mim mesmo e principalmente por Deus. O Salmo 23, versículo 1 diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Dentro do grego e dentro, na verdade, do hebraico, onde foi escrito, estaria errado. O correto seria: o Senhor é meu pastor e Ele não me faltará. Ou então, traduzindo, o Senhor é o meu pastor e Ele me bastará. Ou seja, Deus, a presença de Deus, a glória de Deus já nos basta. Nós podemos nos contar contentes e podemos nos contar em paz. E a paz é realmente o maior indício que nós estamos dentro do centro da vontade de Deus. Ou seja, a paz, a Bíblia diz em hebraico, né, shalom, é muito mais, e nós já falamos nisso, né, é muito mais que apenas ausência de conflito ou hostilidade.
ou seja, ausência de guerra, ausência de briga, de discussão. Paz também é bem-estar, ou seja, você está bem, equilibrado fisicamente, psicologicamente e principalmente espiritualmente. Paz também é prosperidade, ou seja, paz, você está e é uma pessoa próspera em todas as áreas da tua vida, ou seja, familiar, profissional, social e também, por que não, financeiramente. Deus não nos fez, para que nós venhamos estar sempre no vermelho, sempre correndo atrás da máquina, a Bíblia diz que nós não podemos servir a dois senhores, a Deus ou a Mamon. Mamon é o que nós chamamos de riqueza, Na verdade é um deus, um demônio, relacionado às riquezas, que prende o homem ao materialismo, à avareza, e na verdade a pessoa se torna refém, escravo do dinheiro, das riquezas. Então tem um ditado bem interessante que nós devemos amar as pessoas e usar o dinheiro. Isso para uma pessoa que é espiritual. Agora a pessoa que ela é materialista, ela acaba invertendo essa lógica e ama o dinheiro e usa as pessoas. E não é isso que Deus quer. Então, na verdade, nós precisamos estar nesse lugar secreto, aonde encontramos paz, aonde nós estamos em equilíbrio físico, emocional e espiritual, onde as vozes das inquietações, ansiedade, perturbações não conseguem nos alcançar, aonde a glória de Deus está e nós estamos para glorificar e vivemos para glorificar o Senhor. É um lugar de intimidade, de relacionamento com Deus. É nesse lugar que nós precisamos ficar. Nós vamos agora para um breve intervalo e logo voltaremos.